Que o Brasil já foi uma monarquia, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com a família real após a queda da monarquia aqui no Brasil. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do que aconteceu com a família real brasileira após a queda da monarquia brasileira. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho. Você já pensou em fazer parte do Story Tour Flix, o clube de membros aqui do canal? Pois só quem faz parte do clube de membros recebe vídeos exclusivos semanalmente. Aqui para o clube de membros já saiu lives, já saiu séries, já saiu vídeos estendidos, entre outras coisas. Então se você gosta do conteúdo do canal e gosta de história, perde tempo não, se torna membro e acessa os vídeos exclusivos. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram, na rede das dancinhas e no canal de cortes porque tem vídeo todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Em 15 de novembro de 1889, era proclamada a República do Brasil. Em consequência, os membros da família imperial brasileira seguiam para o exílio rumo à França e à Áustria-Hungria, a bordo do navio Alagoas. Nesse navio estavam a bordo Dom Pedro II, a sua esposa Teresa Cristina, a sua filha a Princesa Isabel e o marido dela, o Dom Gastão de Orleans. Também estavam a bordo do navio os 4 netos de Dom Pedro II, os 3 da Princesa Isabel, Dom Antônio Gastão, Dom Luís e Dom Pedro de Alcântara. E o 4º neto de Dom Pedro II era Pedro Augusto, o filho mais velho da princesa Leopoldina. Além da família real, um grupo de 20 pessoas acompanharam o ex-imperador e a sua família rumo ao exílio na Europa. Mas pera, para te contar a história do que aconteceu com eles, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. O trajeto de volta à Europa durou 20 longos dias. Na embarcação não se discutia política. A única pauta bem-vinda era a literatura. Durante o trajeto, Dom Pedro criou o hábito de rodas de leituras noturnas, que ele próprio batizou de conversações saudosas. A bordo, era possível ver os traços simples que a família imperial levava em solo brasileiro. Não se havia banquetes, festas ou até mesmo o uso de roupas de gala. Em 2 de dezembro, data do aniversário do imperador, uma garrafa de champanhe foi aberta para que todos se deleitassem. Dom Pedro ergueu uma taça e disse: "Brindo a prosperidade do Brasil." A família imperial chegou em Portugal em 23 de dezembro de 1889. Ela estava banida e com a ajuda de 5.000 contos para o estabelecimento do ex-imperador em seu novo lar. Ajuda essa que mais tarde Dom Pedro recusou. Dom Pedro viveria a partir de então dos favores dos amigos e alardeando uma simplicidade coerente com a representação de mártir que publicamente assumia. Nada pior para a imagem da República, que preferia alardear sua bondade e seus instintos pacíficos e conciliadores. Talvez o membro da família real mais triste no exílio tenha sido a imperatriz Teresa Cristina. Não por acaso, 3 semanas após chegarem no exílio, a imperatriz Teresa Cristina acabou falecendo na cidade do Porto. Ela faleceu devido a uma falha no seu sistema respiratório. No leito de morte, ela teria dito a Maria Isabel, baronesa de Japurá: "Não morro de doença, morro de dor e de desgosto. Sinto a ausência das minhas filhas e de meus netos. Não posso abençoar pela última vez o Brasil, terra linda. Não posso lá voltar." Dom Pedro, que normalmente era discreto ao demonstrar suas emoções, não foi capaz de esconder tudo o que sentia. Ele abraçou a sua muito amada esposa, soluçando, e foi logo retirado dali pelo médico da família. Já a princesa Isabel beijou sua mãe repetidas vezes. O mesmo fizeram os príncipes. O próximo da família imperial a falecer no exílio foi o próprio imperador Dom Pedro II. Em seus últimos anos, Dom Pedro viveu no Hotel Bedford, que não era lá de grande luxo, muito menos para o imperador que ficou quase 60 anos no poder. Mas ele estava de acordo com a sua vida simples. Longe da família, boa parte já havia falecido. Dom Pedro estava rodeado por apoiadores da coroa no Brasil que já não figuravam um campo político com tanta esperança. O ânimo do imperador também já não estava muito bom. Com 65 anos e vítima de uma saúde instável, Dom Pedro conheceu a sua derradeira patologia depois de ter andado de carruagem por Paris. Em uma fria noite, ele decidiu passear à noite às margens do rio Sena. Mas ele estava com a carruagem aberta. Depois de ter retornado ao hotel, o imperador se sentiu resfriado e a febre virou uma pneumonia nos dias que se seguiram. Em 5 de dezembro de 1891, o ex-imperador veio a óbito. Suas últimas palavras foram: "Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil."
Houve muito simbolismo ao redor do seu enterro. Isabel, sua filha, desejava que a cerimônia fosse discreta e fechada apenas para um círculo próximo de amigos. Mas o governo francês solicitou que fosse realizado um evento oficial para marcar a sua morte. Embaixo do travesseiro que repousava a cabeça do imperador estava um livro, simbolizando que ele levaria o conhecimento mesmo após a morte. Outro item curioso que foi enterrado junto com Dom Pedro II foi uma urna com terra de todas as províncias brasileiras, algo que foi solicitado por ele para que fossem enterradas juntamente com seu corpo. Mesmo tendo sido retirado do poder, muitas manifestações de condolências foram prestadas no Brasil. E, apesar do esforço dos republicanos em abafar a morte do imperador, seu falecimento foi sentido por todo o país. Já o filho da princesa Leopoldina, Pedro Augusto, foi aquele que teve uma das vidas mais intensas e trágicas no exílio. As desventuras do neto de Dom Pedro II começaram ainda no navio. A bordo do navio, ele começou a manifestar seus primeiros surtos psicóticos. Ele simplesmente tentou esganar o comandante. Na Europa, sua situação acabou piorando, e ele foi levado para tratamento psiquiátrico na Áustria. Passando a noite em claro, Augusto vociferava contra os inimigos imaginários e era visto frequentemente acordado, com o olhar vidrado e espumando pela boca. Enquanto estava no manicômio, ele foi examinado por ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud. Ele acabou morrendo com 68 anos de idade em 6 de julho de 1934, após mais de 40 anos de internação. E quanto à princesa Isabel, o que aconteceu com ela e com os filhos? Após o navio Alagoas atracar na Europa, eles ficaram primeiro em Lisboa. Ficaram por lá por 10 dias e a família imperial se dividiu. Dom Pedro e Teresa Cristina foram para o norte de Portugal, Isabel e seu marido e os filhos partiram para uma excursão na Espanha. Depois de um tempo, Isabel decidiu se mudar para Paris. Ela queria ficar na cidade e encontrar uma escola boa para os filhos. Ela então passou a ser inteiramente dona de si, e tal como no Brasil, era uma existência focada na família, nos deveres religiosos e nas atividades sociais. Mesmo morando longe do pai, Dona Isabel não se descuidava dele. Os dois trocavam cartas e telegramas constantemente. Ela o visitou diversas vezes em Cannes, onde chegou a passar um mês entre março e fevereiro de 1891. Essa longa permanência ajudou a consolá-lo de uma perda em comum, a Condessa de Barral, que havia falecido em 14 de janeiro. Em 7 de dezembro de 1891, a princesa Isabel perdeu seu pai. No espaço de 2 anos, Dona Isabel perdera a mãe e o pai. Então, aos 45 anos de idade, acabava de se tornar o membro mais importante da família, apta a traçar o próprio rumo. Durante o governo de Floriano Peixoto, um princípio de guerra civil eclodiu no Brasil. Os monarquistas viram nessa guerra a chance de trazer a monarquia de volta. Isabel na França só assistiu, mas não se comprometeu com a causa. Em 1896, ela completou 50 anos. Os filhos saíram de casa e, para preencher o vazio, ela se entregou com zelo e dedicação a todos os tipos de obras de caridade organizadas pela Igreja Católica. Com a morte do pai, o Conde D ganhou uma herança vantajosa, que colocou a família em situações financeiras melhores. Em 1905, Gastão comprou o Château d'Eu para que eles pudessem residir. Os filhos da princesa tinham personalidades bem diferentes. Segundo Gastão, Pedro não tinha nenhuma qualidade para seguir a carreira política. Já Luís, o irmão do meio, era um ativista, ambicioso e voluntarioso. Encarava o mundo como algo a ser conquistado. Ele empreendeu várias aventuras pelo mundo. Era nele que Gastão colocava suas esperanças em manter a causa da monarquia no Brasil. Pedro se apaixonou por Elizabeth Dobrzinski, e ela não tinha uma linhagem nobre. Para se casar com ela, Pedro decidiu abrir mão do direito ao trono brasileiro. Isso é, caso se a monarquia brasileira pudesse voltar. Naquela época, isso era até cogitado, hoje em dia acho que nem tanto. Pelo menos por grande parte da população brasileira. Mas enfim, eu sei que quem assiste aqui o canal e é inscrito tem uma galera que gosta, que queria que a monarquia voltasse, Mas enfim, bora ser realista, pessoal, não vai voltar tão cedo. E se voltasse eu queria ser um conde porque eu queria ter um título de nobreza. Então, dito isso, que essa renúncia foi assinada no dia 30 de outubro de 1908. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a vida plácida e regular de Dona Isabel mudou bruscamente. Seus filhos Luís e Antônio se alistaram como oficiais do exército inglês. Durante toda a guerra, Isabel e Gastão ficaram morando no Castelo d'Eu. Em 1915,
combatendo nas trincheiras de Flandres, Luís contraiu uma enfermidade que o deixou debilitado e quase incapaz de andar. Antônio, o mais novo, que esteve no calor da guerra, sobreviveu ileso. Depois do armistício, num voo de Paris a Londres, seu avião caiu no norte da capital inglesa. Gravemente ferido, Luís veio a falecer em 29 de novembro de 1918. Sua morte foi um golpe devastador para Dona Isabel. Alguns meses depois dessa tragédia, Dona Isabel perdeu o segundo filho, Luís. A moléstia contraída nas trincheiras resistiu a todas as formas de tratamento. Sua saúde foi decaindo até que a morte o levasse em março de 1920. Além desses rudes golpes pessoais, a própria saúde de Dona Isabel começou a se deteriorar. Ela tinha problemas cardíacos que eram agravados pelo excesso de peso. Cada vez com mais dificuldade de caminhar, ela foi obrigada a usar uma bengala. Por fim, ficou confinada numa cadeira de rodas. Em janeiro de 1921, os corpos de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina foram transladados para o Brasil. E quem os acompanhava era o Conde D e seu filho Pedro. Dona Isabel não participou devido ao seu estado de saúde. Em 15 de outubro de 1921, Dona Isabel e Gastão comemoraram o 57º aniversário de casamento. 3 meses depois, ela contraiu gripe e não tardou a perceber que o fim estava próximo. No dia 14 de novembro, ela perdeu a consciência e seu corpo parou de lutar. A princesa Isabel morreu com 75 anos. Atualmente, a efígie tumular da princesa Isabel encontra-se na Capela Imperial da cidade de Petrópolis. Ela fica ao lado da sepultura de Dom Pedro II. Já Gastão de Orleans morreu em 28 de agosto de 1922 e seu túmulo está ao lado da esposa na Catedral Imperial de Petrópolis. Eu vou relatar aqui para vocês que eu já fui 3 vezes no Rio de Janeiro, todas as vezes por conta do Rock in Rio. Esse ano eu não vou porque não tem banda que me agrada. Então eu não vou gastar dinheiro porque é muito caro uma passagem daqui de Porto Velho lá para o Rio de Janeiro. Mas se eu fosse esse ano, uma das minhas promessas era ir em Petrópolis para gravar algumas coisas lá aqui para o canal. Inclusive na Catedral Imperial de Petrópolis. Infelizmente eu vou ficar devendo essa para vocês, vou adiar um pouco mais minha ida para o Rio de Janeiro para ir lá em Petrópolis gravar vídeos para vocês. Mas enfim, dessa galera toda aí que foi pro exílio, apenas um sobreviveu até pouco tempo atrás, que foi o Pedro de Alcântara. O primogênito da princesa Isabel foi aquele que viveu por mais tempo, e ele morreu justamente em Petrópolis. No ano de 1990, seus restos mortais foram transladados lá para a Catedral Imperial de Petrópolis. Tô falando para vocês, um dia eu vou lá nessa catedral gravar o túmulo deles para mostrar aqui para vocês. E caso você seja de Petrópolis, comenta aqui se é legal ir lá visitar, se é bonito, porque pelas imagens é lindíssima essa catedral. Aliás, catedral católica e lindíssima é sinônimo, né? Porque quando é uma igreja evangélica, aí a gente já não pode dizer que é bonita. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra história, um outro vídeo. Não quero causar polêmica aqui nesse vídeo, tá? Não se ofenda o pessoal evangélico, não é nada pessoal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Caso eu deixei passar alguma coisa e você quiser acrescentar ou corrigir algo, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, tá esperando o quê? Senta o dedo no like porque ajuda o canal a ser divulgado. Outra coisa é, se você não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não é membro do canal, você tá perdendo um vídeo exclusivo por semana. Então torne-se membro do canal, não custa quase nada e você tem acesso aos vídeos exclusivos. No mais, falou!